Olá a todos, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Hoje é 28 de julho de 2020. Vou falar um pouco sobre a situação da pandemia, porque os últimos dias trouxeram novos focos de transmissão local, com aumento do número de casos confirmados. Mais de 90% dos novos casos têm fonte de contágio conhecida, e uma parte é do exterior. A porcentagem de assintomáticos é de 55%. Os eventos estão controlados, ou seja, os contatos diretos estão em isolamento e se faz uma pesquisa ativa local para identificar outros positivos. Mas isso confirma que o governo cubano tem razão em não abrir totalmente o país e em exigir o cumprimento rigoroso das medidas de proteção. E mostra de novo que a Covid-19 é perigosa e não se sabe quando a pandemia vai acabar. A negligência de tantos governos e a opção pelo mercado ainda vão trazer muitas perdas. Bem, estamos na semana do 26 de julho, um dos feriados mais importantes para Cuba. O outro é 1º de janeiro, data da vitória da Revolução. Domingo, 26 de julho, fez 67 anos do assalto ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba, e ao quartel de Baiama, entre outros alvos. Naquele dia de 1953, ano do centenário de José Martí, um grupo de jovens provenientes de vários lugares, sob o comando do advogado Fidel Castro, mostrou a todo o país e ao mundo que havia em Cuba uma resistência decidida a derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Uma pesquisa histórica mostra que eles tinham, em média, 26 anos. De 158 participantes, a grande maioria, 148, eram trabalhadores, apenas 10 eram estudantes. Por diversas razões, o assalto não foi vitorioso. Muitos dos participantes foram mortos durante a ação, outros assassinados sob tortura. Alguns foram presos e depois exilados. É o caso de Fidel, que foi para o México. Na sua famosa alegação "A História me absolverá", ele afirma que o que moveu aqueles jovens foram a crise das instituições e os graves problemas sociais de Cuba. Desses problemas, mencionou 6. A questão da terra, da industrialização, da moradia, do desemprego, da educação e da saúde. Até parece o Brasil de agora, né? Bem, aqueles jovens valentes foram derrotados, mas sabiam que aquela primeira ação era o pequeno motor que moveria o grande. Do exílio, organizaram a resistência sob o nome de Movimento 26 de Julho. Esse grupo era diferente da oposição que havia no país, porque não tinha proposta de participar do sistema concorrendo às eleições. Seu objetivo era claro e bem definido. Eles iam voltar para derrubar a ditadura e implantar um sistema mais justo em Cuba. De fato, voltaram em 1956 no Granma. Entraram clandestinamente ao país e aqui organizaram o exército rebelde que, em 1º de janeiro de 1959, após exatos 5 anos, 5 meses e 5 dias daquele 26 de julho, entrou vitorioso em Havana. Se alguém pergunta por que uma derrota militar é considerada uma das datas mais importantes da história do país, a resposta é simples. A capacidade de reagir após a derrota e de se refazer e voltar à luta está gravada a fogo na história de Cuba desde as guerras pela independência. Os cubanos conhecem e se orgulham de sua história. E essa disposição para lutar continua hoje nesse constante enfrentamento entre um pequeno país caribenho e a maior nação imperialista do mundo. O bloqueio estadunidense não atinge apenas o governo de Cuba. Suas ações visam submeter todo o povo da ilha à fome e escassez dos recursos necessários a uma vida digna. Mas Cuba não se dobra, não se entrega. Como um exemplo para os países condenados ao subdesenvolvimento, sejam da América Latina ou qualquer outro lugar, Cuba mostra que um sistema mais justo é possível e que somente a união dos povos oprimidos poderá impor uma verdadeira nova ordem mundial, em que todas as nações sejam respeitadas e possam desenvolver-se. Por hoje é isso. E mais a campanha do Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Harry Reeve. Participe também. Obrigada pela atenção. Saudações socialistas.